Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica. Agora estamos em Tiago, capítulo 4. E vamos dar seguimento até o final desse livro, dessa carta do apóstolo Tiago. Ele, que é o líder em Jerusalém, mandou a carta para Paulo e Barnabé depois daquela situação que ocorreu em que eles foram quase mortos, apedrejados. Mas, como sempre, começamos com a oração e eu peço a você que dê o seu joinha aí no nosso vídeo, partilhe ele com mais pessoas, tá bom? Meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz e é por isso que estamos meditando na tua palavra. E o Senhor disse a Josué: medita nela de dia e de noite, para que possamos nos manter firmes até o fim. Meu Deus, abençoa essa pessoa que tem meditado junto conosco nessa meditação. Que o Senhor abra também o entendimento dela, assim como o meu. Amém. Versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O comentário diz: guerras e pelejas entre vós. Os principais problemas e conflitos entre os cristãos derivavam da inveja e dos seus desejos egoístas em serem honrados, elogiados e reconhecidos. Eles consideravam essas ambições pessoais seus objetivos de vida. Portanto, mais importante do que agradar a Deus e fazer a vontade dele, pessoas que agem desta maneira mostram que não possuem espiritualidade e muito menos o Espírito Santo. Em Gálatas 5, 25 e 26 diz assim: se servimos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Em 1 Pedro 2, versículo 1, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Então as guerras têm uma origem. A origem é na carne, né? A própria palavra de Deus diz que a carne, ela luta contra o espírito. Então, uma pessoa que, por exemplo, não é nascida de Deus, ela é nascida da carne. Então, ela nasceu do seu pai, da sua mãe, ela carrega ainda todas as características dos seus pais. Quando ela morre, essa velha criatura morre, né? Essa natureza carnal morre, então ela é sepultada pela fé. Então, Deus faz gerar dentro dela, pela palavra, como nós já lemos, uma nova natureza. E essa natureza é espiritual. E essa natureza, ela agrada a Deus. Agora, continuando. 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. O comentário diz: cobiçais e nada tendes. A cobiça consiste basicamente em desejar algo que pertence a outra pessoa. Foi isso que levou Lúcifer à queda, pois ao desejar ser semelhante ao Altíssimo, causou uma grande rebelião no céu e assim foi expulso. Como Isaías ele falou em 14, 12 ao 14, né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Continuando, de anjo de luz se tornou o príncipe das trevas. A cobiça e a inveja andam de mãos dadas. E quem possui esses sentimentos diabólicos dentro de si fracassará em tudo o que fizer. Há muitas pessoas lutando com todas as suas forças para vencer, porém, de forma errada. Em vez de pedirem a Deus com humildade e fé que Ele as abençoe, preferem continuar olhando para a vida dos outros e contando apenas com a própria capacidade. Por isso, não conseguem nada. Olha, esse versículo ele nos ensina muitas coisas, né? A cobiça, não ter cobiça. E quem cobiça o que é dos outros termina por não ter nada. Matais. Quantas pessoas, né, não matam fisicamente, mas matam na sua mente, né? A inveja.
E normalmente essas pessoas não conseguem alcançar o que elas querem, desejam tanto dos outros, né? Mas não tem nada. Combateis e guerreais e nada tendes. Quer dizer, essas pessoas, por mais que elas tenham inveja dos outros, elas também não têm nada. Às vezes a pessoa que sofre inveja ou sofre por alguém que faz o mal para ela, pensa assim, o fulano é tão feliz, mas é fácil, né? Você pôr um sorriso na cara e sair na rua. Outra coisa é a vida da pessoa. E eu acredito que muitas dessas pessoas que fazem o mal vivem um inferno. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O comentário do 3. Pedis mal, todos nós temos livre acesso para falar com Deus em oração. Porém, ele só responderá àqueles pedidos que não contrariarem a sua justiça. Por exemplo, se alguém ora pedindo para ter um relacionamento com uma pessoa que já é casada, Deus jamais responderá à sua oração, pois seu desejo é contra a sua palavra. Se uma pessoa pede prosperidade que venha de forma ilícita, também não será respondida. Os nossos pedidos só serão atendidos se estiverem de acordo com a vontade do Altíssimo. Quer dizer, se a nossa intenção for sincera e não estiver imbuída de desejos egoístas ou pecaminosos, Deus terá imenso prazer em nos abençoar. Então, Deus responde. O Senhor Jesus falou que tudo que nós pedirmos ao Pai em nome dele, do Filho, e não duvidando, ele fará para que o Pai seja glorificado. Agora, uma conquista ilícita, né? Um roubo, uma coisa má, isso não vai glorificar nunca a Deus. Então, primeiro eu tenho que submeter toda a minha vontade à vontade de Deus. E aí é onde muitas pessoas terminam por não querer servir a Deus, porque elas querem servir a si mesmas. 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então vamos entender aqui, os adúlteros e adúlteras não é no sentido de que eles traíram com outras pessoas, mas é no sentido espiritual. É como a nação de Israel, que Deus a chamou, a tirou do Egito, a livrou, fez uma aliança com eles, e quando tudo estava bem, o que a nação de Israel fez? Virou as costas para Deus e eles então tiveram deuses, né? Aquelas imagens esculpidas, e disseram, estes são os nossos deuses. Então Deus considera isso como uma prostituição, como adúlteros e adúlteras, porque quando nós nos casamos com Deus é para servi-lo, honrá-lo, obedecê-lo. Quando você faz outra coisa, o seu Deus, seja o dinheiro, por isso não podemos servir a Deus e ao dinheiro, e o amor a ele é a raiz de todos os males, então vem os problemas. É como se Deus considerasse uma traição. Então ele falou sobre a amizade do mundo. Então quem é amigo do mundo tem Deus como inimigo. Pior coisa. Agora, quem se torna amigo de Deus tem o mundo como inimigo. Eu prefiro o mundo sendo meu inimigo. E aí ele continua no comentário, ele diz, inimigo de Deus. Quando entramos em aliança com Deus, ele passa a ser o dono da nossa vida. Por isso ele requer fidelidade, assim como é exigida em um casamento. Quando o Altíssimo é trocado pela amizade do mundo, que representa tudo o que é pecaminoso, corrupto, infiel e impuro, acontece o adultério espiritual. Os que desejam ser amigos de Deus devem agir segundo a sua vontade e viver em obediência à sua palavra. Por outro lado, todos os que se rejeitam às paixões do mundo e são infiéis ao Altíssimo são considerados seus inimigos. No 5 agora. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. É tão bacana isso, né? Quer dizer, o Espírito Santo, ao olhar por nós, né, ver que nós estamos o traindo, ele tem ciúmes. Porque ele tem ansiedade por entrar em você. Ele deseja mais estar em você do que você possa desejar tê-lo. 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O comentário diz, Deus resiste aos soberbos. O orgulho é o principal responsável pela queda e pela ruína de muitas pessoas. Ele é a essência do caráter do próprio diabo, que na sua arrogância teve a pretensão,
de ser semelhante ao Altíssimo em glória e poder. Por esse motivo, o Senhor foi contra ele e o reservou para a condenação eterna no lago de fogo. Além de não tolerar, Deus também se opõe a todos os orgulhosos. Porém, aqueles que reconhecem que precisam do Altíssimo e o buscam com humildade, serão favorecidos por eles. Então, se há uma coisa que toca em Deus, é a humildade. E, infelizmente, a pessoa que resiste a Deus, Deus foge dela. Mas o contrário, né? Quando nós resistimos o diabo, ele fugirá de nós. Olha lá no 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O comentário: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Aqui está o grande segredo para vencermos o mal. Primeiro, temos que obedecer e praticar a palavra de Deus, e isso significa uma total submissão à sua vontade. Segundo, temos que resistir às propostas do diabo, às suas sugestões e tentações, que podem vir por meio de pensamentos, convites para participar de atos ilícitos, sites pornográficos e outras carnalidades. Infelizmente, há pessoas que fazem o inverso do que Tiago orientou, ou seja, elas resistem a Deus e se submetem ao diabo. Por isso, além de fracassarem em tudo o que fazem, comprometem a própria salvação. Então, aqui vem a confirmação do que nós falamos, né? Então, tem pessoas que se entregam muito fácil às coisas que o diabo oferece. Por exemplo, já parou para pensar se Eva não tivesse aceitado a sugestão do diabo? Porque o diabo não pegou na maçã, ou no fruto, sei lá. O diabo não pegou, ele só sugeriu, ele só deu um empurrãozinho. Ela já desejava aquele fruto. Então, o pecado começou justamente naquele desejo. Quando ela comeu o fruto, só consumou o que já havia consumado dentro dela. E Adão não, Adão ele comeu consciente, né? Mas por amor a Eva ele quis fazer aquilo e trouxe o que trouxe para nós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. O comentário daqui diz assim: chegai-vos a Deus, o Senhor se aproxima de nós à medida que nos aproximamos dele. Essa é uma atitude voluntária e recíproca. O Altíssimo respeita a decisão de cada um de querer estar perto dele ou não. Há pessoas que chegam à igreja, mas não conseguem chegar a Deus porque não abrem o coração para ele e não se definem, pois uma hora o querem, outra hora querem o mundo. Se desejamos tudo de Deus, devemos nos entregar a ele por completo. Se o que temos recebido é pouco, significa que a nossa entrega a ele tem sido pouca também. Então, não adianta ser o famoso cristão Raimundo, né? Tem um pé na igreja e outro no mundo. Não, ele tem que ser definido. Bom, o que o mundo me ofereceu até aqui? O que eu recebi? O que eu tive em troca pelos prazeres que eu ganhei? Então, eu só tive desilusão, tristeza, eu fui abatido. Bom, eu não quero mais isso, eu viro as costas. Aí você vai ter que abandonar, né? Tudo que você fazia, amizades, pessoas, coisas, lugares, né? Vai ser um sacrifício, mas vai valer a pena. A parte B do versículo diz: mãos limpas e coração puro são exigidos por Deus aos que desejam estar em sua presença e desfrutar da sua salvação. Os que possuem mãos limpas são aqueles que praticam a justiça e têm o seu proceder de acordo com a palavra de Deus. Os de coração puro são os que se apartam da aparência do mal, estão livres de sentimentos ruins, como ódio, orgulho, mágoa e malícia. A pessoa que respeita a santidade do Altíssimo resiste à tentação e se desvia do mal, pois o que mais deseja é estar perto do seu Senhor. Por isso, a necessidade de você ter e buscar ter cada vez mais um relacionamento maior e cada vez melhor com o Salvador. No 9, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O comentário diz: lamentai e chorai. Tiago não desejava ver as pessoas oprimidas, tristes ou se lamentando pelos problemas da vida. Esse versículo é um apelo ao arrependimento, pois cada um deveria considerar
e lamentar pelos seus pecados e se humilhar diante de Deus para alcançar o seu perdão. Não é possível demonstrar arrependimento sem sentir dor e pesar pelos erros cometidos. Mas, quando isso acontece, recebemos o perdão do nosso Salvador e assim passamos a ter paz e alegria, pois nos tornamos livres de toda culpa. Então, Deus ele quer lavar você dessa culpa, né? A pessoa, quando ela vive, né, debaixo do pecado, e qualquer ser humano é pecador, então ele não tem paz com Deus. Pode ter paz com os outros seres humanos como ela, mas não tem paz com Deus. E se não tem paz com Deus, então você não tem alegria de viver. Você simplesmente vive por viver e, como muitos dizem, o inferno é aqui na terra. Quando você se arrepende, então o arrependimento, o que marca, o que difere o arrependimento do remorso? O remorso é apenas uma tristeza momentânea pelo ato praticado, sei que está errado, mas depois volto a praticá-lo. O arrependimento não, o arrependimento nos liberta daquele pecado, né, daquele erro, e nós nos separamos dele por completo, não voltamos mais a praticá-lo. Aliás, nós até não nos reconhecemos naquilo que fazíamos. Então, o arrependimento é isso, por isso que ele fala converta-se, né, converter-se. Então, se a pessoa chorava, agora vai ter riso. Se ela tinha tristeza, agora vai ter gozo. Quer dizer, muda, transforma. A pessoa que conhece o Senhor Jesus tem a sua vida transformada. 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O comentário diz, humilhai-vos perante o Senhor. Deus é misericordioso e compassivo, por isso está pronto para perdoar a todos os que se humilharem com o coração arrependido na sua presença. Davi cometeu um grave pecado contra o Senhor, mas ao se humilhar, confessando a sua iniquidade, foi perdoado. Está lá no Salmo 32. Há vários exemplos na Bíblia de pessoas que estavam totalmente perdidas e derrotadas em meio aos problemas e às aflições, mas no momento em que chegaram diante do Altíssimo e rasgaram o coração, foram socorridas e honradas por ele, como foi o caso do rei Manassés, está lá em 2 Crônicas 33. Ele havia praticado coisas horríveis e abomináveis diante de Deus e por isso caiu nas mãos do seu inimigo. Mas ao se humilhar com sinceridade perante o Senhor, foi socorrido e favorecido por ele. O problema de muitas pessoas é que elas se humilham para o diabo, para os homens, para os problemas, mas nunca para Deus. Essa é a razão dos seus constantes fracassos. Às vezes a pessoa ela se humilha por uma paixão não correspondida, ela se humilha para o patrão, ela se submete a coisas horríveis no trabalho para ter um salário, mas quando diz respeito a ela para com Deus, ela resiste. É difícil de entender, né? Sendo que Deus não vai nos maltratar ou nos fazer o mal, vai fazer o bem. 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outro? Comentário: não faleis mal um dos outros. Quando alguém fala mal do outro, na realidade está em uma condição muito pior do que aquele de quem se falou. Primeiro, porque esquece que também tem erros. Segundo, porque em vez de se concentrar em corrigir a si mesmo, prefere apontar os defeitos dos outros. Isso é muito desagradável a Deus, pois é algo que vai contra a sua palavra. O Altíssimo fez a lei e é o único que pode julgar por isso. Uma vez mais, Tiago adverte acerca dos pecados da língua. Quando falamos mal de alguém, estamos transgredindo a lei e destruindo a nossa comunhão com o Senhor. O que falam falsamente contra uma pessoa pecam contra a lei de Deus, pois o caluniador se coloca acima delas. O Senhor Jesus já havia exortado acerca disso. Não julgueis para que não sejais julgados. Está em Mateus 7:1. Então, o julgamento, né? Deus não constituiu juízes, mas servos dele. 13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã
Iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. O comentário: não sabeis o que acontecerá amanhã. Muitas pessoas fazem planos sem consultar a Deus, confiando em si próprias, como se estivessem no controle de suas vidas. E por isso se decepcionam. É claro que ninguém planeja fracassar. Por isso, acontece quando não projetamos a nossa vida junto ao Senhor Jesus. A exemplo disso, quantas pessoas na virada do ano fizeram planos, traçaram metas, planejaram viagens e não conseguiram realizar nada do que sonharam. Pelo contrário, até morreram. Sabe por que isso geralmente acontece? Porque se esquecem de colocar o Criador em primeiro lugar. Não podemos jamais cair no erro de pensar que somos autossuficientes e que basta desejarmos algo que isso acontecerá. A vida depende da fé, pois é ela que nos dá a segurança de que Deus estará conosco para nos ajudar. Quando vivemos em comunhão com o Altíssimo e buscamos a sua direção, sabemos quais decisões tomar, pois temos o seu auxílio. Porém, se o nosso coração se encher de vaidade e pensarmos que, ao nosso modo, tudo estará bem, pereceremos. E aí eu acho tão forte isso aqui, né? Quer dizer, tudo que eu vou fazer, primeiro eu tenho que submeter isso a Deus. É da vontade dele, Deus quer que eu realmente faça isso, né? E por isso que ele fala que a vida é como um sopro, né? Que agora está aqui, ele diz que a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, né? Um pequeno vapor que some. Assim somos nós, né? O que é a vida nesse mundo? Tão breve, tão curta, tão minúscula, mas a vida eterna é uma vida para sempre com Deus, ou longe de Deus. Depende da escolha que a pessoa fez em vida. Você tem tão pouco tempo na vida para decidir, né? Por isso que você não pode brincar. Até porque não sabemos o dia e a hora que vamos partir dela. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Comentário: sabe fazer o bem e não faz. Nem sempre podemos ajudar uma pessoa na sua necessidade, mas se há em nós o poder de fazer algo para aliviar o seu sofrimento, não podemos nos omitir. Imagine ver alguém desesperado diante de uma situação e quem sabe até pensando em se matar e não tomar nenhuma atitude para ajudá-lo, mesmo tendo condições para isso. Esse é o caso de muitos que, embora tenham experimentado o poder de Deus em um milagre alcançado, se recusam a dar seu testemunho. Com isso, desagradam a Deus, pois receberam o bem dele por intermédio de alguém, mas não fazem esse mesmo bem ao seu próximo que está sofrendo. Por isso, não negue o seu testemunho, dê ele. É uma oferta que você está dando. Seu testemunho, eu tenho certeza que vai ganhar almas. E você diz, mas não está completo. Bom, ao modo físico nunca estará. O mais completo testemunho que pode haver é a transformação do nosso interior. Quando você recebe o novo nascimento, né? Uma nova criatura gerada por Deus e você se torna o templo, a morada do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando você e iluminando. Até breve.